TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Com TDAH recém-descoberto, a primeira coisa que ele tem que investir é em autoconhecimento. Então a terapia ajuda muito nisso. É se entender para se encaixar. Às vezes o cara tá dando murro em ponta de faca há muitos anos e isso tem que parar, né? Então, ele vai procurar um médico para, se for o caso, entrar com medicamento, e aí que tá. Nem sempre, e eu diria que na maioria das vezes, a primeira tentativa que você faz, a primeira inserção do medicamento que você faz com o médico dá certo. E é aí que é o erro do TDAH de querer desistir disso. Entra com uma medicação, não deu certo, eu vou parar de tomar esse negócio. Sendo que, por exemplo, você tomou agora o medicamento, você vai demorar pelo menos 3 a 4 semanas para que você comece a ter os efeitos esperados do medicamento. O primeiro dia que você deu tomada a Ritalina, você ficou muito tonto. Você sentiu assim, meu Deus, mudou tudo. Fiquei, sabe? Você sente um impacto muito forte. Depois de uma semana, 2, 3, você sente mais estabilizado. Provavelmente você deve ter tido esse efeito, imagino. Mas geralmente é assim que acontece. Então, é importante que você persevere no tratamento para que a coisa vá adiante. Outra coisa, cuidado com o seu ambiente. Tá? O adulto com TDAH, principalmente, ele tem que ver aonde você trabalha. Se você tiver questões sensoriais envolvidas. O que são questões sensoriais? Transtornos sensoriais. Geralmente quem identifica isso ou é o fonoaudiólogo ou é o terapeuta ocupacional. O neurologista também, tá? Tem muitas pessoas com TDAH que têm uma dificuldade muito grande com barulho. Mas muito grande mesmo. Tipo assim, você dá conta de trabalhar num lugar barulhento, você dá conta, ou com TDAH, não. Só se botar aquele abafador de aeroporto, assim, que é aquele EPI, para você reduzir bastante e conseguir performar. Ou colocar uma música com ruído branco, que é uma música ali que vai tentar abafar um pouco esses sons, esses estímulos externos. Tem questão visual também, iluminação, tátil. Tem crianças com TDAH que tem muita dificuldade de vestir certas roupas, porque tem uma gola, aquela etiquetinha na gola que incomoda demais, tem que ir lá cortar também. Então, o adulto com TDAH às vezes não percebe que tem essas pequenas pedras no sapato, que ele precisa tirar o sapato, tirar essa pedrinha do sapato, ou seja, resolver essa pequena questão que ele não estava dando muita importância, para que ele comece a ter uma vida um pouco mais produtiva. Então, sim, o TDAH adulto, ele deve fazer uma terapia semanal de pelo menos 1 hora, ele deve estar em acompanhamento médico, e aí vai ser de 1 mês, 3, 6 meses, dependendo, e também está diante de uma atmosfera onde ele vai se entender como uma pessoa que precisa de adaptações. E aí entra também a questão alimentar. A gente sabe que pessoas que têm um alto consumo de açúcar, você tem aquele pico e vale de insulina, glicose e insulina, que causa um distúrbio na cognição da pessoa. Você toma uma coisa muito açucarada, e você tem um disparo de insulina depois. Aí essa insulina, ela tira em excesso esse açúcar. Você fica letárgico, dá fome, você come de novo. E nisso o seu cérebro vai ficando uma bagunça. De qualquer pessoa, mas o TDAH fica ainda pior. Tem que estar sempre atento a tudo isso, Sempre atento, né? a tudo isso. Então, isso são alguns dos sinais que a pessoa tem que estar atenta. E, como eu falei, o adulto que está bem conduzido e está consciente das suas dificuldades e age em prol de mudar esse cenário, é um adulto que tem uma vida longa aí. E, Yuri, a gente está falando agora com o TDAH. E agora vamos passar para a pessoa que está ao lado do TDAH. Isso, né? sim. Ou a mãe de um TDAH, ou a Papel da esposa, família, o marido, o papel da família, de quem está ali em volta, eventualmente de uma professora, de um professor, de um colega de trabalho. Uma vez que você saiba que aquela pessoa ali tem TDAH, quais são os cuidados? O que a gente faz para uma convivência bacana? Por coincidência, a maioria das pessoas, de cônjuges que entram, de pares, né, que entram em contato comigo no inbox, geralmente é a namorada ou a esposa para falar do marido ou namorado. Descobri que meu namorado tem TDAH. Descobri que tem. O que eu vou então, fazer? O que eu devo saber, né? Ou então descobriu do tipo assim, teve um laudo recentemente, mas a pessoa, o homem ali da relação não quer muito se tratar. E isso é um fenômeno, tá? Isso realmente acontece. Estatisticamente, isso tem acontecido bastante. Primeira coisa, o TDAH adulto, ele tem que ser autorresponsável. Hoje eu consegui me casar depois de 8 relacionamentos que eu tive, que não deram certo, que eu sei que o TDAH teve influência nisso, nem tudo, mas teve. Mas eu consegui por quê? Porque na hora que eu percebia que as coisas estavam desandando, eu fazia um esforço ativo de mudar a rota e procurar
botar de novo no trilho. Isso envolvia o quê? Por exemplo, eu descobri nesse último relacionamento, que virou meu casamento, que eu tinha não só o TDAH, mas eu tinha o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que ele afeta tanto movimento, né, motor, estereotipias, quanto mental também. Qual que era o toque? Fiquei curiosíssima. O toque era o seguinte, tudo que eu vivia no passado era insuficiente para me satisfazer no presente. Então, por exemplo, se eu tenho uma namorada e essa namorada já pulou de paraquedas. Eu nunca nem pensei nisso, nunca quis pular de paraquedas na minha vida. Mas aí, o fato dela ter pulado de paraquedas e na mesma época eu tava ali estudando, tava sofrendo, tava não sei o que, assim, poxa vida, a minha vida era pior. Era pior de alguma forma. Então, começa a fazer comparações sem sentido e, de fato, que isso começou a afetar o tempo presente. Então, por exemplo, a partir disso eu comecei a me interessar por paraquedas e aquilo ficava obsessivo pra mim. Ah, um toque... Você pulou de paraquedas depois disso? Não pulei. Aí que tá. Sabe o que resolveu o meu toque? Eu fiquei, olha, décadas com isso, sem perceber que eu tinha. Que viagem, eu nem sabia, que brisa. Aí eu conversei com o meu médico e falei assim, doutor, meu psiquiatra lá em Brasília, o doutor Flávio, eu falei, doutor, eu não vim conversar sobre TDAH hoje. Isso foi em 2019, não tem muito tempo. Ele falou, o que foi? Eu quero conversar sobre outra coisa. Foi uma consulta de 3 horas e meia. E eu falava, dava os detalhes, e ele anotava no final, olha, provavelmente você tem isso aqui, fechou um laudo bonitinho lá, era o toque, você vai tomar isso aqui, é um tratamento, você vai tomar de 1 a 2 anos. E eu vou falar pra vocês, de vez em quando, como é que manifestava esse toque? Às vezes, do nada, de madrugada, eu tinha esses pensamentos que não me deixavam dormir. Tipo assim, pô, mas eu deveria estar fazendo isso, pô, mas eu deveria ter feito diferente, eu não deveria ter sofrido tanto na faculdade. Eu pensava com essa doideira. Quando eu tomei um determinado medicamento explicitamente para isso, ou seja, depois que eu procurei ajuda, em pouco tempo de tratamento, eu saí de 2 crises por semana para 1 crise por ano. Então, basicamente, curou o negócio. E hoje eu não tenho mais nada. Então, veja, em muitos casos, você tem o toque. É aí que fala, o toque pode ser mental, como pode ser motor. Que aquelas pessoas que não podem cruzar a linha, aqueles negócios, pode ser toque também. O que também atrapalha a sua vida. Porque a pessoa realmente confia que vai morrer se cruzar a linha ali com o pé. Né? Então, o que acontece? Nesse sentido, a pessoa precisa se conhecer para lidar com essas comorbidades e poder solucioná-las. Porque tem pessoas que têm TDAH e bipolaridade, por exemplo. E se você tem esses dois, não adianta você tratar só um sintoma de um ou de outro. Você precisa fazer um tratamento 360. Tem pessoas que têm TDAH e possuem também o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Que o TDAH já é naturalmente mais ansioso, mas o TAG é uma coisa muito além. Então você precisa lidar e eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com o TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.